Nesse vídeo a gente quer verificar como os coeficientes da função quadrática influenciam no gráfico. O que acontece com o gráfico se o valor do A for negativo? E se o B for positivo? Se o C for negativo? O que acontece com esse gráfico? Para onde ele vai? É disso que a gente vai falar agora. Comecemos por ele, o coeficiente dominante, o A, coeficiente do x². Pessoal, simples. Se o A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se o A for negativo, a concavidade da tua parábola é voltada para baixo. Só isso. Então, nesses dois traçados aí, é certo que nesse primeiro o A é maior do que zero, positivo, boquinha sorridente, e nesse outro gráfico o A é negativo, menor do que zero, a carinha é triste. Próximo coeficiente aí, o B, o coeficiente do x. Qual é a influência dele no gráfico? Vamos fazer alguns desenhos aqui, ó. Primeiro, essa parábola, olha o que está acontecendo quando ela corta o eixo y. Pô, a leitura é que nem uma frase, né, pessoal? A gente vai da esquerda para a direita, tá? Quando cortou o eixo y, a parábola aqui está subindo. Isso significa que o B é positivo, maior do que zero. Vamos para um outro gráfico? Olha esse aqui. Então, no momento que a função corta, que o teu gráfico corta o eixo y, na leitura do gráfico, esse gráfico está descendo, ele é decrescente. Isso significa que o B, então, é menor do que zero, um B negativo. E, por sua vez, se a parábola for simétrica, olha só, se ela for simétrica em relação ao eixo y aqui, ó, quer dizer que quando ela cortar o eixo y, ela não está nem subindo e nem descendo. Ah, então isso só pode ser um coeficiente B igual a zero. Próximo coeficiente, o C, o termo independente. Esse é simples, a gente até já viu no vídeo anterior. O termo independente é simplesmente o ponto de corte da tua função com o eixo y. Então olha aqui, com certeza esse C aqui é um valor maior do que zero, um número positivo. Já nesse segundo gráfico aqui, olha o corte com o eixo y, é exatamente onde y vale zero, né? Ou seja, aqui o C, o termo independente, é nulo. E nesse último, olha o valor de y ali, com certeza um número negativo. Ali está o C. Então, C menor do que zero. Uma barbadinha. E para finalizar, a influência do delta. O delta está atrelado às raízes. A gente aplica a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. O delta está no meio da fórmula. Então, qual é a influência dele? Olha só. Lembrando que delta é obtido pela fórmula b² menos 4ac, e a fórmula de Bhaskara também destaquei lá em cima, olha só. Então o que acontece? Reparem nesse primeiro gráfico. Pessoal, aqui a gente tem duas raízes. Tudo bem, aqui uma raiz negativa, aqui uma raiz positiva, mas sobretudo duas raízes distintas. Quando é que isso acontece? Ora, quando a gente faz Bhaskara aqui e tem um valor de delta que seja positivo, maior do que zero. Aí tu encontras duas raízes distintas. Esse é o primeiro caso. Agora, olhem para esse outro gráfico aqui. Ele tangenciou o eixo x. Então, ali a gente tem uma raiz. Ah, mas ela é exatamente igual a outra raiz, porque a equação, a função é do segundo grau. Isso quer dizer que tem duas raízes, haja vista a forma fatorada. Você tem dois fatores lá onde são inseridas duas raízes. Pois bem, aqui as raízes são iguais, né? Então, isso significa que o delta é igual a zero. Reparem lá na Bhaskara, se o teu delta for zero, então não vai ter essa etapa aqui do mais ou menos, né? Isso aqui vai ser um número zero e tu vai encontrar uma única raiz, representando uma raiz dupla, porque função do segundo grau tem duas raízes. E, finalmente, uma terceira situação, onde o gráfico não toca o eixo x. Isso quer dizer que a gente não tem raízes reais. Então, só pode ser um delta menor do que zero. Quando lá na Bhaskara vocês têm um valor negativo aqui dentro da raiz, as raízes são ditas imaginárias, ou seja, não são números reais, portanto, não há corte com o eixo x. A tua parábola pode estar lá em cima com a concavidade voltada para cima, ou pode estar lá embaixo com a concavidade voltada para baixo. De qualquer forma, ela não está tocando o eixo x, portanto não tem raízes reais. São duas raízes distintas e imaginárias.
delta negativo. É isso, pessoal. Essa é a influência dos coeficientes no gráfico, na visualização gráfica. Para deixar isso aí mais claro, eu vou fazer alguns exemplos aqui. Olha só, vem comigo. Menos x² mais 2x mais 4. Vamos lá? Eu gosto de começar sempre pelo termo independente. Mais 4 é o ponto de corte com o eixo y. Depois, vamos analisar esse cara aqui. Bom, a tua parábola está subindo. Por causa do positivo aqui, a parábola está subindo quando corta o eixo y. E, finalmente, com o coeficiente dominante negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Isso quer dizer que o gráfico dela só pode ter esse formato aqui com um vértice lá no primeiro quadrante. Reparem ainda, uma raiz negativa aqui, próxima do eixo y, e uma raiz aqui positiva, um pouco mais afastada do eixo y. Fato. Tá aí o esboço. Próximo exemplo aí, termo independente 2, ponto de corte com y, com o eixo y no 2, para ordenado 0 para x, 2 para y. E não tem o coeficiente b. Ora, então ela não está nem subindo nem descendo quando corta o eixo y. Finalmente, a concavidade é voltada para baixo por causa do negativo. Isso quer dizer uma parábola simétrica em relação ao eixo y. Já podemos ver que o vértice está ali no par ordenado 0 e 2. E as raízes aqui, naturalmente, são simétricas. Aqui uma negativa e aqui uma raiz positiva. Mais um exemplo aí. Termo independente 5, ponto de corte com o eixo y, lá em 0, 5. Depois, coeficiente do b, menos 4. Então, a tua parábola está descendo quando corta o eixo y. E, finalmente, um cara positivo. Ó, o coeficiente a é 1, né? Ou seja, o a é maior do que 0. O coeficiente dominante positivo me dá uma concavidade voltada para cima. Bom, agora eu não sei se a parábola é assim, se ela desce um pouco mais ou se ela desce bem mais, gerando duas raízes reais. E aí, quem é que vai me dizer isso aí? O delta é óbvio. Vamos a ele? Delta é b² menos 4ac. Então, nesse caso, como o b vale menos 4, aí está ele. O coeficiente a vale 1 e o coeficiente c vale 5. Olha o delta aí. Aqui deu 16 menos 20. Bom, se deu um delta negativo, pessoal, é porque a gente não tem raízes reais, só tem uma maneira de traçar esse gráfico, portanto. Ele não corta o eixo x, não corta o eixo das abscissas, porque não tem raízes reais. As raízes são imaginárias e a gente não consegue vê-las nesse gráfico. Não confunda o vértice da função com raízes, tá? Com certeza o vértice é aqui no primeiro quadrante, tem um x do vértice positivo, tem um y do vértice positivo, mas esse vértice aí não tem a ver com as raízes, né? Para achá-las, teríamos que fazer Bhaskara aqui, e aí teríamos aí dois números imaginários como resultados para as raízes. E aí mais um exemplo, aqui a gente está vendo um termo independente 0, então vai cortar o eixo y onde y vale 0, na origem. Depois, um coeficiente de x positivo, isso quer dizer que a função é crescente quando corta o eixo y. E, finalmente, concavidade voltada para baixo por causa do coeficiente dominante negativo. Então, um esboço gráfico assim está muito justo. Percebemos o vértice no primeiro quadrante. Simples assim, meu povo. E para liquidar essa fatura, vamos ver se todo mundo pegou a manha aqui, fazer uma revisão rápida aí sobre a influência de todos os coeficientes nos gráficos. Olho no lance. Primeiro exemplo ali, concavidade está voltada para cima, então o A é maior do que 0. Já ali do lado, concavidade está voltada para baixo, então A é negativo. De novo, concavidade voltada para baixo, um A negativo. Aqui embaixo, canto inferior esquerdo, concavidade para cima, A maior do que 0. De novo, A maior do que 0, concavidade para cima. E lá na finaleira, concavidade então está para baixo, o A é menor do que 0. Vamos ver o C, antes de falar do B. Olha o C. Ponto de corte com o eixo Y. Tá ali, ó, um pontinho, com certeza negativo. Gráfico do lado,
cortou exatamente na origem, C igual a 0. Depois, cortou lá em cima, um C maior do que 0, um valor positivo lá. Novamente, aqui nesse gráfico do canto inferior esquerdo, olha o C, um valor positivo. Aqui no próximo gráfico, olha o valor C, negativo, um número negativo ali naquele ponto. E o último gráfico, olha lá, também um C menor do que 0, negativo. Influência do B, o coeficiente do x. Qual é o lance? Aqui é verificar se a função está crescendo ou não, ou decrescendo, né? Quando corta o eixo y. Nesse primeiro aí a função está subindo, função crescente, B positivo. No próximo, de novo, olha ali, ó, cortou o eixo y, a função está subindo aqui, B maior do que 0. Agora ela está descendo, né? No momento que corta o eixo y, a função está indo para baixo, o B é negativo. O próximo gráfico está subindo, então B é positivo. Aqui, pessoal, se ela for realmente simétrica em relação ao eixo y, então o B é igual a 0. Naquele ponto de corte com o eixo y, a gente não vai dizer, ela não está nem subindo e nem descendo, né? É o ponto de virada, ou seja, ali será o vértice da função. B igual a 0. Finalmente, esse último, olha lá, quando corta o eixo y, a função é crescente, isso é um B maior do que 0, B positivo. E para liquidar a fatura, as raízes. Verifica lá os pontos de corte com o eixo x. Aqui eu tenho duas raízes distintas, quer dizer que tudo deu certo na hora de fazer a Bhaskara, né? Delta maior do que 0. Aqui eu tenho uma raiz 0, aqui eu tenho uma outra raiz positiva, não importa, né, o sinal delas, importa que são duas distintas, o delta é positivo. Uma raiz aqui, o delta é positivo, porque são duas raízes reais. Nesse gráfico ele não toca o eixo x, portanto não tem raízes reais. Isso quer dizer que deu problema na Bhaskara, né? Delta negativo. Aqui, duas raízes reais e distintas, o delta é positivo. E finalmente, olha lá, tua parábola tangenciou o eixo x, quer dizer que ela deu uma raiz, né? Ela é uma raiz dupla. A gente diz que a raiz 1 é igual à raiz 2. É uma raiz dupla, são duas raízes iguais. Isso acontece toda vez que o delta for igual a 0, porque a gente aplica a Bhaskara e acaba visualizando só uma raiz, né? É isso, meu povo, essa é a influência dos coeficientes. Usem sempre isso quando enxergarem uma função do segundo grau numa questão, porque aí é rapidinho de montar o esboço, né? Em 2 toques tu monta o esboço e tu já tens uma grande ideia do que está acontecendo ali, de como essa função está se comportando. Valeu, moçada, agora é fazer exercício, bora trabalhar, valeu!